Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre triângulos, vou falar hoje de medida do ângulo externo e da soma dos ângulos internos. Vou falar desse assunto antes de falar de congruência de triângulos, como eu havia sugerido no vídeo passado. Então, vamos desenhar aqui um triângulo. Um triângulo de vértices A, B e C. E vou tomar aqui o ângulo externo relativo a esse vértice aqui. Esse ângulo externo é. Por um ponto passam infinitas retas, né? Então, uma delas vai ser paralela a essa aqui. Eu vou construir, por construção, eu vou construir uma reta paralela a essa reta suporte, ao segmento de reta, segmento AB. Então eu vou passar aqui uma paralela, vou chamar essa reta aqui de reta R. Essa reta R é paralela à reta suporte desse segmento aqui. Então essa reta aqui é reta S. Então a reta R é paralela à reta S. Como essas duas retas aqui são paralelas, esse segmento aqui de reta, que também passa uma reta suporte a ele, vou desenhar aqui, tem uma reta T. Essa reta T é uma reta transversal. Transversal porque intercepta as duas paralelas. Agora observe, esse ângulo externo foi dividido em duas partes por essa reta R. Vou chamar cada uma das partes aqui, uma de alfa e a outra de beta. Então nós temos que o ângulo externo é igual ao ângulo alfa, a medida do ângulo alfa, mais a medida do ângulo beta. O ângulo externo é igual à medida do ângulo alfa, mais a medida do ângulo beta. Agora, olhando para essa transversal e para essas paralelas, a gente observa que esse ângulo alfa e esse ângulo interno A são, em relação às paralelas, internos, então entre as paralelas, e em relação à transversal, está um de um lado ou outro do outro, são alternos. Lembrando do nosso vídeo de paralelismo, alternos internos são congruentes. Então a gente tem aqui o ângulo A e o ângulo alfa são alternos internos. Alternos internos. Isso significa então que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo alfa. Os ângulos são congruentes. Os ângulos são congruentes. O ângulo A e o ângulo alfa são congruentes porque são alternos internos. Agora, tomando essa reta suporte do lado BC, tomando essa reta suporte do lado BC, que eu vou chamar de reta V, essa reta V também é uma reta transversal. Também é uma reta transversal, porque eu tenho aqui duas paralelas, que é a reta RS, e ela está interceptando essas duas paralelas. Olhando para o ângulo B, que é o ângulo interno aqui, esse ângulo B, olhando para o ângulo B, e fazendo aquele trabalho de imaginação da reta S, transladando até interceptar a reta R, a gente observa que esse ângulo B é correspondente ao ângulo beta. Esse ângulo B vai coincidir com o ângulo beta quando a reta S coincidir com a reta R. Ou, se a reta R coincidir com a reta S, o ângulo beta vai coincidir com o ângulo B. Então o ângulo B e o ângulo beta são correspondentes. Então,
B e beta são correspondentes. Lembrando lá da aula de paralelismo, ângulos correspondentes também são congruentes. Então o ângulo B é congruente com o ângulo beta. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo alfa, porque são alternos internos. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo beta, porque são correspondentes. Se eles têm medidas iguais, eu posso substituir esses valores aqui, nessa fórmula 1. Então aqui eu tenho que chamar aqui de 1. Então, usando aqui, chamando aqui de 2 e aqui de 3. Então, substituindo. Dois e 3 em 1, vou substituir 2 e 3 em 1, eu chego ao seguinte resultado, que o ângulo externo, a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas do ângulo A mais o ângulo B, que são ângulos não adjacentes a ele. Ó. O ângulo externo está aqui. Esse ângulo aqui é adjacente a ele. Esses outros dois que não são adjacentes, se eu somar esses dois, é igual ao ângulo externo. Então o ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos não adjacentes a ele. Então vamos observar aqui o seguinte, se eu tenho aqui um triângulo, tem esse ângulo externo aqui, ângulo E. Ou se eu prolongar aqui, vou ter esse outro ângulo externo que eu vou chamar aqui de F. Ou se eu prolongar aqui, vou ter esse outro ângulo externo que eu vou chamar de G. Então, 3 ângulos externos. Aqui eu tenho o ponto A, ponto B e ponto C. Então eu tenho o ângulo A, tenho o ângulo B, tenho aqui o ângulo C. Então, pelo que nós acabamos de estudar, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, igual a A mais B, ao ângulo A mais o ângulo B. O ângulo adjacente F, como esse ângulo A é adjacente a ele, então esse ângulo F é a soma dos outros dois não adjacentes a ele. Então é igual à soma do ângulo B mais do ângulo C. O ângulo G, o ângulo externo G, como esse ângulo B é adjacente a ele, então ele é igual à soma dos outros dois não adjacentes a ele. Então aí é um resumo da medida do ângulo externo. Agora vamos ver a soma dos ângulos internos. Vou desenhar mais uma vez aqui um triângulo. Então aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Vou partir desse resultado. Tenho aqui um ângulo externo E. E nós vimos que o ângulo externo E é igual ao ângulo A mais o ângulo B. No vídeo passado, eu falei, e aqui dá para a gente observar, que esse ângulo E e esse ângulo C são suplementares. Ângulo raso aqui, ó. Então o ângulo E e o ângulo C são suplementares. Se eu somar o ângulo E mais o ângulo C, eu tenho 180 graus, porque eles são suplementares. Pegando esse resultado, vou chamar aqui de 1, tá? Vou chamar aqui de 2. Então, substituindo esse resultado de 1, nesse resultado aqui, 2, eu chego ao seguinte resultado que eu quero. Então, substituindo
1 em 2, chegamos ao seguinte resultado. Como o ângulo é A mais B, no lugar de E eu vou colocar A mais B. Então vou colocar aqui A mais B. No lugar do E eu coloquei A mais B, porque é A mais B, é o resultado de 1. Continuando aqui, então vai ficar mais C igual a 180 graus. E nós chegamos ao seguinte resultado. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Então a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Então, com isso vimos a segunda parte aqui, soma das medidas dos ângulos internos. Esses dois resultados são muito usados para resolver exercícios, como veremos nos próximos vídeos. Obrigado.